Nossa aula hoje é sobre o período pós-reforma protestante na Europa e já fazendo uma ponte para a história do protestantismo na América Latina, do protestantismo e do catolicismo também. Então, os desdobramentos da reforma foram vários desdobramentos, várias consequências, vários acontecimentos decorreram da eclosão da reforma protestante em várias dimensões da vida europeia e da cristandade, que é o nosso eixo aqui de abordagem desse curso. E uma das consequências um dos desdobramentos que a gente não deve comemorar na Reforma Protestante foram as guerras religiosas, ok? E para nós termos uma ideia, foram conflitos imediatamente conectados com a Reforma Protestante a partir de 1520 e que se estendem até a meados do século XVII, quer dizer, mais ou menos mais de um século a Europa entrou num conflito interno de entre cristãos, católicos e protestantes, que foram chamados o período de guerra religiosa. A guerra mais expressiva, mais representativa desse período foi a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648, que afetou o Império dos Habsburgos. E foi um conflito entre católicos e protestantes. Só que esses conflitos entre católicos e protestantes não eram dissociados de interesses políticos e de disputas territoriais. Naquela época, os reis definiam a fé da região que eles eram, dos territórios em que eles eram soberanos, a partir da sua crença. Então, a crença do rei é a crença do lugar. E havia regiões em que católicos e protestantes coabitavam, coexistiam. Ou eles partiam para uma relação de tolerância, de relacionamento, uma relação ecumênica, uma relação de diálogo, ou eles caíam num conflito que, além de ser teológico, era também um conflito territorial, um conflito aristocracia europeia. E foram guerras sangrentas. Foram guerras sangrentas que levaram a Europa a uma situação de pensar o seguinte: se a religião, a igreja, não é mais capaz de resolver os conflitos, haveremos de resolvê-los por outra via. A via da diplomacia, a via do direito internacional, a via da política e a via do Estado. A partir das guerras religiosas, alguns historiadores vão dizer que a Igreja Católica e a religião cristã em geral, ela vai perder prestígio e força, e uma realidade, uma esfera de controle da sociedade vai se impor, que é o Estado. O Estado moderno, ele vai ser configurado também, dentre outras forças, dentre outros fatores, com o fracasso da religião cristã de fazer a paz. Tanto é que em 1648, a paz de Westfália, que trouxe o final do conflito da Guerra dos 30 Anos, é um acordo político, diplomático, em que a religião ficou de fora. E nesse sentido nós podemos dizer que a cristandade europeia, ela fracassou. O projeto de cristandade europeia, já no século XVII, ele fracassou. Embora essa cristandade tenha se expandido, vindo para as Américas e se espalhado por outras partes do mundo, essa cristandade, ela fracassou nesse sentido. Um dos desdobramentos das guerras religiosas nós podemos atribuir os denominacionalismos, as denominações. Tudo bem, meus amigos? Cada região, cada país, ou cada nação, cada reino tinha a sua ortodoxia, a sua verdade, a sua tradição, as suas normas.
internamente no campo protestante, as teologias eram múltiplas. As teologias eram múltiplas. O próprio calvinismo, quer dizer, das grandes vertentes da reforma protestante, luteranismo, calvinismo, o anabatismo, o anglicanismo também, cada uma dessas grandes vertentes, elas foram se ramificando e se separando e se degladiando também, embora não poucas tentativas de unidade, de conciliação foram feitas teologicamente, mas um dos desdobramentos foi o surgimento das nações, das denominações, por exemplo. O surgimento das denominações está diretamente relacionado a essa pluralidade interna do protestantismo, das suas teologias, e também aos conflitos territoriais, ao surgimento do Estado como Estado-nação, com as suas próprias verdades, suas próprias normas, constituições, os ajustes internos que o protestantismo vai fazer. Nesses ajustes internos que o protestantismo vai fazer, as denominações vão surgir como expressão da tentativa de também demarcar territorialmente verdades teológicas que sejam consensuais a um grupo de igrejas. Tá? O calvinismo não é uma denominação, mas o presbiterianismo se tornou uma denominação. O calvinismo é um movimento que atravessa todos os ramos do protestantismo, tá? O pensamento de Calvino. Tá? Do calvinismo, nós temos a influência no anglicanismo, dentro do anglicanismo. O calvinismo influencia o luteranismo e influencia também o anabatismo. Tá? O calvinismo é o pensamento de João Calvino, sintetizado principalmente na chamada Institutas da Religião Cristã, que nós temos ali 2 volumes de João Calvino, quando ele foi governante da cidade de Genebra e escreveu então esse tratado teológico. As Institutas da Religião Cristã são um tratado teológico escrito no século XVI, e João Calvino oferece esse tratado teológico ao rei da França. João Calvino era francês. No momento em que França estava vivendo um período de conturbação também, de conflitos entre protestantes e católicos. Não é à toa que a noite de São Bartolomeu, a terrível noite de São Bartolomeu, aconteceu nesse período. João Calvino quer evangelizar e convencer o rei da França de que o protestantismo não é tão mau, não é tão ruim quanto pinta. Né? E ele então escreve para o rei. Esse texto de Calvino, além de outros comentários bíblicos que ele fez, nós temos também alguns aqui, é uma vasta obra de um dos principais reformadores que essas obras vieram a influenciar a totalidade do protestantismo até hoje. Tá? As ideias principalmente da soberania de Deus, da predestinação, da ética e também uma teoria social, uma teoria política sobre o Estado e a Igreja. Calvino foi uma pessoa importante e o calvinismo também. Tão importante que Calvino tem uma relação direta com a história do Brasil, a história do protestantismo do Brasil, quando ele envia 8 pastores na missão de Villegagnon, na chamada França Antártica. 8 pastores enviados por João Calvino para cristianizar a terra aqui, a terra de Santa Cruz, né? O Brasil recém-descoberto. E como Villegagnon veio numa missão oficial, seu navio tinha católicos e protestantes, sacerdotes católicos e também pastores protestantes. E é claro que esse conflito teológico se manifestou na missão à França Antártica, e isso trouxe uma
ruptura e uma cisão e perseguição e morte também dessa missão protestante aqui no Brasil. Voltando então ao calvinismo, o calvinismo vai se espalhar pela Europa. Na Inglaterra já estava presente na Suíça, parte da França com os huguenotes, e esse calvinismo vai influenciar muito os conflitos políticos que a Inglaterra vai estar vivendo entre reis católicos ou rainhas católicas e reis protestantes ou rainhas protestantes. O calvinismo tinha uma concepção republicana, e ainda tem. O presbiterianismo é um modelo republicano de governo. E os conflitos que aconteceram na Inglaterra durante o século XVII estão diretamente relacionados com a presença do calvinismo, principalmente numa variante do pensamento calvinista que foi o puritanismo. Houve uma perseguição na Inglaterra por causa de uma rainha católica aos protestantes. Esses protestantes se refugiaram em Genebra, que era a cidade de Calvino. Calvino já não era vivo, acho que era Teodoro Beza que era o sucessor de Calvino. E esses protestantes anglicanos que se refugiaram em Genebra, quando a Inglaterra volta a ter um soberano protestante, eles retornam para a Inglaterra com essas ideias calvinistas. Em uma busca da pureza integral de uma vida, em termos de ética, em termos de prática. Por isso foram denominados de puritanos. Okay? O puritanismo é um fenômeno, uma variante calvinista do século XVII, e que atravessa toda a história do protestantismo até hoje, ao ponto de alguns aqui no Brasil se auto-intitularem neopuritanos. Ok? Neopuritanos. E essa denominação de autopuritanos, como neopuritanos, certamente é uma forçação de barra de uma construção anacrônica, de uma outra realidade histórica, cultural e ética também, mas eles se colocam como bastiões de uma pureza, de uma teologia reformada, que só eles é que teriam essa teologia reformada. É muita arrogância. É muita arrogância. Bom, o puritanismo ele vai se conflitar com o anglicanismo, sobretudo na negação de que o anglicanismo era uma religião ligada ao Estado e o anglicanismo não se libertou de todos os ranços católicos, nos paramentos, no calendário litúrgico, em algumas questões teológicas. O anglicanismo continua sendo um catolicismo camuflado, disfarçado. E os puritanos não aceitavam isso. Essa crítica teológica era também uma crítica política. Era também uma crítica política. E isso levou a Inglaterra a um período aí, mais ou menos 60 anos, de guerras internas, até a Revolução Gloriosa. Isso acontece, então, de maneira bem complexa e dinâmica. Igrejas, movimentos tributários do anabatismo, da chamada Reforma Radical, assumiram, aderiram, acataram teses do calvinismo e radicalizaram essa relação, ao ponto de criarem a concepção eclesiástica, eclesiológica, de que a igreja não é a igreja ligada ao Estado. A igreja é só é igreja na reunião dos salvos, dos santos. Que a concepção luterana e calvinista, mais ou menos, dizia assim: é possível que na igreja coexistam cristãos e não cristãos. A sociedade é cristã, o Estado é cristão, a igreja é cristã. É possível, então, que nessa sociedade e nessa igreja você tenha pessoas
que não são cristãs, ok? Mas que estão ali fazendo parte do chamado povo do pacto. Para Calvino, os eleitos seriam salvos. Tá? Predestinados eleitos seriam salvos. O puritanismo das chamadas igrejas radicais ou seitas radicais, como os independentes, os separatistas, batistas, congregacionalistas, menonitas e outros movimentos mais radicais, eles eram absolutamente intolerantes com relação à igreja da Inglaterra. Nesse sentido. A igreja só é igreja a partir da sua visibilidade, não da sua invisibilidade. Por quê? A teologia de Calvino e de Lutero chega a dizer que a verdadeira igreja é a igreja invisível, que só Deus sabe. E muita gente repete isso. Dentro dessa postura teológica, tá certo. Mas numa teologia puritana, radical, num puritanismo mais radical, diria o seguinte: a igreja só é a igreja que aparece. A igreja verdadeira é a igreja dos santos que confessam publicamente e se reúnem localmente para expressarem a sua fé. Com isso, defendiam a separação radical do Estado. A relação da igreja com o Estado, isso não existe. Okay? A igreja não é a estrutura, mas sim as pessoas. O puritanismo e o calvinismo, como transfundo, e o puritanismo como uma variante, tinha uma outra característica também que nós precisamos pensar e que isso vai influenciar muito também o nosso Ocidente, que é a ideia de que desde Lutero, ao traduzir a Bíblia, Lutero, ao traduzir a palavra vocação lá do Novo Testamento, ele traduziu do alemão a palavra Beruf, ou Beruf, que significa profissão. Ao fazer isso, ao fazer essa tradução, Lutero atinge toda a ordenação medieval que dizia que vocação só o clero tem, só os monges. Okay? O restante da plebe ignara, como diriam os fariseus, é tudo leigo. Ok? E os leigos ficam na relação subserviente e de dependência da intercessão do clero. Okay? Os leigos devem trabalhar, e o trabalho desses leigos é um trabalho como penitência, como purgação dos seus pecados, enquanto o clero, os monges, os mosteiros, os sacerdotes, eles na verdade estão trabalhando para a sua salvação. Eles estão intercedendo por você. Lutero, quando fala assim, todos são sacerdotes, gente, a importância da doutrina do sacerdócio universal. Todos são sacerdotes, logo todos são vocacionados. Ok? Beruf, ele vai dizer que toda profissão é uma vocação. A partir disso, o sapateiro é tão importante quanto o sacerdote. O lavrador, ele é tão importante quanto o monge. E a busca de santidade, de ética, de pureza, ao invés de ser separada do mundo, extramundi, dentro de um mosteiro, Lutero, e principalmente Calvino, vai dizer que a vida, a ética, a vida cristã tem que ser vivida dentro do mundo. Dentro do mundo. Como? Pelo trabalho. O trabalho deixa de ser purgação, penitência e pecado, para ser um meio de você demonstrar que é eleito, um meio de você demonstrar que foi predestinado e que está cheio de graça, e que pelo trabalho você vai ser agraciado por Deus com bênçãos. Tá? Só para os eleitos, só para os predestinados. Então, os puritanos e os calvinistas em geral diriam o seguinte: olha,
Vamos trabalhar bem, para a glória de Deus, para que a nossa eleição seja visível, evidente, clara, para nós mesmos, para cada um e também para a sociedade. E esse calvinismo, então, vai dizer que a ética do trabalho é uma ética para você sobreviver, servir a Deus e servir ao próximo. Tá? Ora, se você trabalha e você, no final do mês, o que você ganha está além do que você precisa para viver, significa que você tem aí uma gordurazinha. No outro mês, você junta essa gordura com a gordura do outro mês. Significa que você está prosperando e enriquecendo. Tá? Esse enriquecimento, pequeno ou grande, é um sinal de que você é o eleito. Ora, se eu gasto X na minha vida e consigo acumular 2X, significa que eu tenho X de lucro. No período medieval, o lucro era condenado, porque era um meio de você praticar usura. A usura dos 7 pecados capitais. Praticou a usura, você está no inferno. Ora, se você lucra, você está correndo o risco no período medieval, no período medieval, você tem que trabalhar e ganhar só o que você precisa para viver. Morrer pobre. Vem o calvinismo e vai falar nada disso. Esse lucro, esse plus, essa gordurinha que você ganhou aqui, você pode acumular e reinvestir para a glória de Deus, para ajudar o próximo. Bom. E, segundo Max Weber, essa ética foi fundamental para o advento do capitalismo. Para o advento do capitalismo. Isso aí. Muda a cabeça. É um outro paradigma do trabalho, uma ética do trabalho. Agora, Calvino falava, assim como Lutero também, e os dois condenavam o enriquecimento, condenavam os oligopólios, condenavam os grupos que enriqueciam, que trabalhavam o trabalho para Calvino e Lutero era para servir ao próximo e para servir à sociedade. Entendeu? Mas o capitalismo posterior abandonou esse negócio e vai fazer o seguinte: olha, o teu trabalho é para o teu enriquecimento. E quanto mais rico você ficar, melhor. E esquece essa coisa de glória de Deus. Ok? Então, a ética do protestantismo foi divorciada do espírito capitalista. Embora essa ética tenha favorecido ao capitalismo, segundo o Max Weber. Ok? Bom, um outro movimento transversal também importante, além do calvinismo, do puritanismo, foi o pietismo. Tá? Porque logo depois do período de Lutero, do luteranismo, vem um período de frieza, de racionalismo. Né? Os cultos tenderam a se tornar aquela liturgia fria, aquela liturgia... Né? E a fé era uma manifestação racionalista, sem emoção. Nesse período aqui, nós temos que reconhecer, temos que afirmar que o racionalismo, quer dizer, o primado da razão, estava sendo colocado. E como é que ficam as emoções e os sentimentos? O pietismo é um movimento que vai influenciar todo o protestantismo até hoje também. Tá bom? Vai influenciar todo o protestantismo a partir da seguinte afirmação: a fé é para ser o quê? Sentida. Quando você, na sua igreja, no início do culto, no domingo, alguém ora assim: Senhor, queremos sentir a tua presença. Isso é pietismo. Okay? A presença de Deus não está nas coisas. A presença de Deus não está no sacramento. A presença de Deus não está no pão da ceia, ou da Eucaristia, do vinho, e nem na figura do sacerdote. A presença de Deus está no coração, na alma, no sentimento. Calvino vai dizer que a presença de Deus estava, na hora da ceia, na palavra. Essa perspectiva é bem reformada calvinista, a palavra. Quando você abre a palavra,
Você lê a palavra, prega a palavra, a presença de Deus está ali se manifestando. Okay? Agora, o pietismo vai ser uma das maiores e profundas influências no protestantismo ao recuperar ou ao reivindicar o sentimento, a paixão e uma relação com o sagrado a partir da subjetividade. Alguns levaram isso ao extremo, dizendo que nenhuma base objetiva da teologia é necessária a não ser a subjetividade. Algumas comunidades Quakers, por exemplo, se reuniam, não sei se ainda se reúnem, e ficavam aguardando somente a manifestação do Espírito Santo, da iluminação interior para que o culto acontecesse. E qualquer pessoa poderia trazer a palavra a partir dessa iluminação, dessa revelação interior, rejeitando até mesmo o texto da Escritura. Vocês já viram isso em algum lugar? Já. Eu não fui, mas a minha filha soube. E se eu não me engano, foi por aquele professor da Manuel. Sei. Ele é muito... Foi o professor dela. Sei. E ele comentou com ela que ele tinha uma igreja desse jeito aqui em São Luís. Ele que comentou com ela. Mas essa é uma atitude. Chegaram, ele falou que eu queria ir nessa igreja. Eu queria ir nessa igreja. As pessoas chegam, sentam, aí ficam esperando. Isso. Exato. Se for você vai lá na frente e fala. Bom, tem uma igreja chamada Congregação Cristã do Brasil que a coisa funciona um pouco assim. Não sei qual foi, mas ele comentou isso. Mas esse pietismo ele é muito multifacetado. Ele começa na Alemanha com Jacob Spener, com um texto a publicar um livro chamado Pia Desideria, 1580 lá vai fumaça. E esse pietismo é, na verdade, por um lado, a fé e sentimento como se fosse a mesma coisa, quer dizer, fé e sentimento funcionam numa mesma frequência. E, por outro lado, o pietismo também reivindicou o primado da experiência. A experiência. A fé é para ser sentida e experimentada, não somente racionalizada. Tá bom? E o pietismo também legou um sentido de compromisso, de seriedade, de serviço, de missão, que está presente até hoje. Um dos grandes nomes do pietismo na Europa foi o Conde von Zinzendorf. Não sei se vocês já ouviram falar. Não sei como ele. Já falei. E o Zinzendorf foi uma pessoa importantíssima. Do pietismo, ou desse movimento fluido e aberto, dinâmico do pietismo, que invade todo o protestantismo europeu, vieram as ondas de avivamentos. As ondas de avivamentos. Que poderíamos dizer que é a experiência pietista levada a uma dimensão máxima. Em que, individual e coletivamente, há como diz a palavra, um avivamento, uma volta, um retorno a uma experiência vivida de dentro para fora, emocionalmente marcante, impactante. E na Europa e nos Estados Unidos, depois no início do século XX também na África, alguns até na China, os avivamentos foram cíclicos, ok? Cíclicos. E esses avivamentos foram responsáveis por uma nova dinâmica da igreja na sociedade. E eles, no geral, nós teríamos que estudar avivamento por avivamento, eles, no geral, desembocavam numa ação social e até política profunda, ou então desembocavam numa alienação social e política. E quando você mexe com a emoção, ou isso
refaz a tua razão, a tua racionalidade, a tua compreensão de mundo e te leva para uma ação efetiva de transformação social, e o pietismo também foi um pietismo social, o avivamento também foi social, mas também levou à loucura, a pirações. Okay? E você vai encontrar de tudo, inclusive até hoje. Então, o pietismo que leva ao avivamismo, aos avivamentos. Esses avivamentos, eles eram de cristãos, vejam bem, de cristãos, nominais. Via de regra também. Né? É aquela coisa de que passa uma geração da igreja, vem a próxima geração, que todo mundo nasceu na igreja, todo mundo já é crente, filho de crente, já foi batizado, conhece tudo, só cumpre as normas, e a expressão de vida não tem. O avivamento, ele eclode ou eclodiu justamente em contextos já cristianizados na Europa e nos Estados Unidos. A importância de se falar disso é que o protestantismo que chega no Brasil no século XIX é um protestantismo marcado, influenciado pelo calvinismo, pelo puritanismo, pelo pietismo e pelos avivamentos. Por isso que eu coloquei aqui esses movimentos transversais do protestantismo. Tá? Enquanto na dimensão teológica e política você tinha uma guerra, na dimensão existencial, experiencial, você teve uma riqueza contraditória de experiências assim extraordinárias. Rapidamente, e isso daqui é um texto que eu estou preparando para... Já escrevi alguma coisa sobre isso, já que a gente está falando de reforma protestante, se a gente fosse fazer uma avaliação do que foi a reforma protestante nesses 500 anos, okay? Nós diríamos: a reforma, ela teve aspectos a favor da reforma, tá? Ela teve a contra-reforma católica, e a reforma teve aspectos da reforma contra a reforma. Veja que eu estou falando de coisas diferentes. A reforma teve muita coisa a favor da reforma. A reforma teve a contra-reforma do lado católico. Mas a reforma também, ela gerou coisas contra ela mesma. Aí a reforma contra a reforma. Tá? Ficou claro isso? Escrevi um artigo na revista Ultimato falando sobre isso. Tá? O que foi, rapidamente, que eu não vou falar de cada coisa dessa, o que foi positivo, favorável, transformador, até revolucionário na reforma? A teologia reformada e as suas 5 solas: sola Escritura, sola Fidei, sola Gratia, sola Christus, soli Christus e soli Deo Gloria. Só Cristo, só a graça, só a fé, só a Escritura e só a Deus deve se dar glória. Isso foi revolucionário, teologicamente. O que foi fundamental também, transformador na reforma protestante: o sacerdócio universal dos santos. Okay? Essa ideia de que todos são sacerdotes. A dimensão das Escrituras. As Escrituras como fonte de autoridade. Não mais os cânones eclesiásticos, mas sim as Escrituras. A Escritura é a autoridade, única regra de fé e prática, mas a reforma também trouxe uma contribuição fundamental e extraordinária na hermenêutica, na interpretação. A disciplina que nós demos no semestre passado, no período passado, né? Na maneira de interpretar. A hermenêutica dos reformadores é uma hermenêutica racionalista, histórico-crítica, ok? Mas que reconhece que as Escrituras foram inspiradas, que o Espírito Santo continua ensinando o sentido das Escrituras. Tá? Isso é a reforma. E também na pregação. Se você tem a nova fonte de autoridade,
O pregador não vai pregar sobre uma bula papal. Ele vai abrir o texto sagrado, que é a fonte primeira de toda a revelação, e a partir do texto sagrado ele fala. Ao falar, essa pregação traz transformações. A reforma também trouxe uma nova dimensão do indivíduo. A partir da justificação pela fé, quem resolve o seu destino não é a igreja, não é o clero, mas é o indivíduo. É pela fé. Ele é quem decide. Também a reforma trouxe uma nova releitura da igreja e da sociedade. A relação entre igreja e sociedade, entre igreja e Estado. Né? A igreja está na sociedade, a igreja é maior do que a sociedade, e a sociedade às vezes é mais ampla do que a igreja. Então essa relação, ora dialética, paradoxal, conflitiva, isso adveio da reforma. Tá? Bom, a reforma também deu uma grande contribuição a partir dessa coisa do indivíduo, da leitura, que a gente vai ver, um grande incentivo à ciência, à educação, à arte, à cultura, à economia, à literatura e à música. Né? Johann Sebastian Bach diziam, ou dizem, é a teologia luterana cantada em música, musicada. Né? Johann Sebastian Bach. Belíssimo. Né? E como que essa música que a gente ouve hoje, que a gente diz que é clássica, muito chata, não sei o quê, na verdade era música popular do século XVII, século XVI. Todo mundo cantava, todo mundo tinha. As igrejas na Alemanha enchiam só para ouvir Bach. E Bach é o seguinte, qual vai ser a pregação de domingo? De uma semana para outra ele compunha uma área, um coral, foi assim. Tanto é que a obra de Bach é tão extensa que o que se tem não é tudo que ele produziu. Não é? Foram encontrar partituras de Bach no açougue, ok? Embrulhando carne. Entendeu? Tão profundo que ele era, entendeu? Então, a reforma, na verdade, foi assim uma pulsão. Não é só o ritmo, apesar de ser uma música... É variado demais. Alegre, triste, não, é fenomenal. Johann Sebastian Bach, essa semana eu ouvi o Bach, é outra coisa, muda você. Muda. E não somente Johann Sebastian Bach, mesmo Mozart, Beethoven, esses camaradas estão compondo para a glória de Deus. Eles querem, na verdade, os ritmos celestiais, chegarem às harmonias do céu. E por isso eles compõem. Isso advém da reforma. A reforma também trouxe um novo lugar para as mulheres. Tá? Primeiro que as freiras poderiam se casar. A questão do celibato foi relativizada, tanto para homens como para mulheres. Tá? E as mulheres também poderiam ser ordenadas, já que o sacerdócio é universal. E poderiam também ler a Bíblia. Tá? Essa é a questão que eu queria falar agora sobre a questão da educação. Como é que a reforma é importante para a educação. Tá? Se você é justificado diante de Deus, você tem liberdade. Por isso que Lutero falava da relação direta entre justificação e liberdade. Se você é justo pela fé, você é livre. Ninguém pode estar controlando você. Nem o Estado, nem a igreja, nem o clero. Você é livre. Livre para conhecer o mundo, livre para ler as Escrituras. Daí que a teologia, a doutrina da justificação, ela foi um impacto direto na educação. Por quê? Todo mundo tem que ler a Bíblia. Todo mundo tem que ler a Bíblia. E para ler você tem que alfabetizar. E qual era a maioria da massa analfabeta? Crianças e mulheres. Daí Lutero falar, a leitura é universal. Cada município precisa ter uma biblioteca e uma escola. Isso vem de Martinho Lutero. Ok? Martinho Lutero. E a leitura, ela é fundamental. Não somente ele, mas Comênios, por exemplo, que é um grande pedagogo, era um protestante. Uma pergunta aqui. Se Martinho Lutero não chegasse a existir, Deus levantaria uma outra pessoa com esse mesmo propósito? Rapaz, essa pergunta
para historiador, ela nem cabe. Porque o que aconteceu na história, foi assim. Entendeu? Houve outros grandes homens e mulheres na Reforma da mesma envergadura de Lutero. Agora, Lutero ele está numa situação, num vértice dos acontecimentos que ninguém esteve. Entendeu? E ele foi algo assim, né, extraordinário. Uma coisa que não é. Se os 3 caravelas tivessem atravessado o mal, não seria descoberto a Isso a gente pode falar mais aqui, ó. Lutero falava assim: nenhuma das artes pode ser aprendida sem prática. Que espécie de médico seria aquele que ficasse na escola o tempo todo? Quando ele finalmente passar a usar sua medicina e lidar cada vez mais com a natureza, vai perceber que ainda não domina a arte. Ou seja, a concepção de Lutero é o seguinte: não é só a teoria, você tem que ter a experiência, a prática. E que prática é essa? A análise da natureza. Aqui uma mudança também do paradigma, porque no período medieval não se podia estudar a natureza. A natureza era uma coisa opaca. É bom. É bom. Vozes femininas na Reforma. A natureza passa a ser um objeto de não somente de contemplação, mas de estudo. E estudar a natureza era estudar a mente de Deus. Olha aí. Newton, físico. Kepler. Paracelso, outro físico. Paracelso é chamado Lutero da física. Né? Esses cientistas tinham a concepção de que estudar os fenômenos físico-químicos era estudar os mistérios de Deus. Então, isso que esse povo fala hoje, esses fundamentalistas, de que a ciência é contra Deus, ele não conhece a história, não conhece a Reforma Protestante. Entendeu? A emancipação da ciência acontece no século XIX, okay? A partir de um movimento de racionalismo ao extremo, mas o berço da ciência moderna, ela é protestante. Ela está ligada ao protestantismo. Ora, se você tem que ler a Bíblia analisando o texto, ok? Hermenêutica, né? A natureza também é escritura. Concorda? A natureza é escritura também. Quem é que fez a natureza? Não foi Deus? Ora, se eu analisar a natureza, eu estou decifrando os mistérios de Deus. Então, Lutero falava: os pais têm que levar seus filhos para a escola. Em cada município deve ter escola com biblioteca. Okay? E diferente do período medieval, em que o método de aprendizagem era o seguinte: o professor fazia uma pergunta. Sabe aquela coisa de questionário? Ok? Faz uma pergunta, assim, assim, assim. A resposta é uma só. E o aluno tinha que decorar. É o método da dedução. A experiência está fora. É só razão e memorização do conteúdo. Eu cheguei a pegar muito questionário na minha formação. Você também, né? Questionário. Que é um assassinato à inteligência. Vem o Lutero e fala o seguinte: olha, o método de aprendizagem é pela indução e não pela dedução. Você tem que levar o aluno a pensar por si próprio e a chegar às suas conclusões. Isso é educação. Concorda, professor de matemática? Entendeu? Não adianta você fazer o aluno decorar a fórmula. Ele decora a fórmula matemática. Mas na hora de usar a fórmula numa situação, ele não consegue fazer isso. A minha dificuldade com matemática é essa. Me ensinaram a memorizar fórmulas. Agora, na hora de aplicar, a situação varia, que você tem que usar imaginação, criatividade, capacidade de adaptação, aí não consegue. Essa é uma postura pedagógica totalmente inovadora para a época e que ainda é hoje. Essa reforma que o governo está fazendo agora é para que as crianças não pensem mais. Ok? Pois é, faz a propaganda demais. É para que as crianças não pensem mais. E também a experiência. Não adianta, você tem que ter a prática. Bom, alguns vão falar que a Faculdade de Medicina de Wittenberg teve uma direta relação com
Lutero e Melanchthon, que foi um outro reformador. O filho de Lutero era médico, Paulo. E o filho de Melanchthon parece também. Né? Enfim, você tem aí as universidades na Europa e nos Estados Unidos sendo fundadas como lugares de ciência, conhecimento, a partir das escrituras e de cientistas, de intelectuais que buscavam os mistérios de Deus. Tá? Essa é a universidade moderna e a escola moderna. Tá bom? Bom, posso passar aqui? Bom, esses foram, por exemplo, os aspectos positivos da reforma a favor da reforma, concorda? E tem muito mais coisa aqui, a questão missionária, que a reforma foi um evento missionário de expansão da fé, de conversão, ok? De renovação litúrgica. Oi? Paulo Freire. Paulo Freire está lá com um pezinho em Lutero, com certeza. Com certeza. Entendeu? Quando ele fala de educação libertadora, a pedagogia da libertação, claro que Lutero não pensou nos termos que ele estava pensando, né? Mas a educação é para você pensar o mundo e para você fazer a sociedade. Lutero falava isso. É para que o cidadão sirva ao mundo e à sociedade, com a sua profissão, com a sua... Entendeu? E vem Paulo Freire e vai dizer o seguinte: a educação é o processo de conquista de uma autoconsciência crítica e libertadora diante do mundo. Isso é libertador. Isso é Paulo Freire. Isso é Paulo Freire. Então, as escolas dominicais que hoje estão vazias, elas deveriam ser um processo crítico e libertador, de consciência do indivíduo diante de Deus, diante de si mesmo, da igreja, da comunidade, da sociedade, do mundo, da história. Mas, domingo, né, Moisés, nós tínhamos 10 pessoas aqui. Uma igreja de 150 membros. Bom, a contra-reforma, como diz a palavra, ela foi contrária à reforma, objetivamente, por parte da Igreja Católica. É importante a gente falar isso porque o cristianismo católico que vem para o Brasil, para a América Latina, ele é da contra-reforma. Ele é contrário à reforma. O Concílio de Trento, que estabeleceu as suas próprias escrituras, acrescentando seus livros e condenando a Bíblia protestante, a Bíblia de Lutero. A Bíblia passa a ser aquela com os outros livros apócrifos. Isso é Trento. Né? Também o índex de livros, ou seja, livros condenados pela Igreja, que o povo católico não deveria ler. Livros protestantes. É claro que livros também científicos. Galileu Galilei, livro de ciência Copérnico, esses caras que estão pensando a física, a astronomia. A astronomia era um perigo para a Igreja católica nesse momento. Tá? Porque estudar os astros e fazer análises dos astros, isso era uma revolução. Diz que esses caras eram ameaças. É isso mesmo. E não eram ateus. O Kepler, por exemplo, que era um físico, um astrônomo, ele queria ser pastor. Ele queria ser teólogo. No exame de ordenação dele, ele teve uma opinião teológica distinta da questão da ceia. Dentro do contexto luterano, aí ele foi rejeitado como pastor. Aí ele foi fazer estudar astronomia. E ele falou assim: tá vendo aí, não deixaram eu ser teólogo, e agora eu estou estudando os mistérios de Deus. Kepler. Ok? E é claro que o cara começa a estudar ciência, ele vai questionar os dogmas. É inevitável, gente. E o problema é que a igreja tem muita dificuldade de lidar com isso, porque a igreja ela é do regime da verdade verticalizada. Ok? E o que tem de gente na universidade brasileira e também do mundo, né, em geral, que está fora da igreja, que está rompido com a igreja, mas que tem a fé. Tem gente. Então, vamos ver. Agora, essa igreja fundamentalista não consegue dialogar e acolher e suportar uma visão de alguém que vai... E a questão da evolução? De ontem para hoje, por exemplo, foi publicada na revista Nature, né, que o Homo sapiens ele vem de uma outra região, mais antigo, né, que é do Marrocos, não é mais da Etiópia, e 100 mil anos antes. Ora, isso
Isso já mudou, vamos dizer assim, o eixo de interpretação da origem da humanidade. História é uma ciência em movimento. É, isso aí. História é uma ciência em movimento. Não é mais aquela pronta e acabada. É, que você tem que decorar. Como a igreja não vê isso como um movimento da igreja. Tem hora que eu vejo assim, que eles acreditam, certos pregadores, de modo geral mesmo, que Deus perdeu a mão do mundo. Está tudo perdido. Entendeu? Como se Deus não estivesse acompanhando todas as mudanças. Deus não perdeu a mão. Porque antigamente era assim. Entendeu? Antigamente era assim. Deus tem que ser assim, tem que ter tudo assim. Tudo aí no movimento. E essa é a tarefa da teologia, é dialogar com esse movimento, com essas mudanças com a dinâmica da sociedade. A teologia não é estática. Agora, é claro que eu vou beber da teologia de Lutero, a teologia de Calvino, a teologia de John Stott, de Paul Tillich, de Karl Barth. Eu vou beber desses caras. Agora, esses caras viveram num outro contexto. Algumas questões, ou muitas questões deles, vão nos servir hoje. Essa é a tarefa da teologia. E o diálogo com as ciências. Não uma trincheira. A contra-reforma foi, então, contrária à reforma. Mas também foi uma reforma. Como se estivesse com o ego ferido, né? E queriam, de alguma forma, vamos difamar isso aí. Isso aí. Porque a Igreja Católica Romana, ela perdeu muitas terras e muito espaço. Toda a Europa, vamos dizer assim, da Espanha até a região da Boêmia, do leste europeu, da Polônia, fronteira com a antiga, com a região russa, né, do leste europeu, tudo isso era católico. E, de repente, boa parte desses territórios ela perdeu. Então, isso se transformou num... E a Igreja Católica, então, em reação à onda protestante, ela faz uma reforma que era necessária. Nós temos que ver também a positividade da contra-reforma. O clero estava era pior do que STF, executivo e legislativo junto. Esse clero aqui, a cúria, era uma vergonha de corrupção. Eu acho que o Brasil ia sentar no banco para aprender o que esse cara fazia. Porque a coisa era triste. Por que era pior? Porque no Brasil tudo se faz no âmbito da política. Na época se fazia em nome de Deus, em nome da religião. Então para mim é pior. Entendeu? O pior é você está desmontando. Bom, também teologicamente a Igreja Católica ela refaz e relê o escolasticismo, e é uma fase que deveríamos ter uma outra aula, chamado neo-escolasticismo, não é? Que vai sustentar, amparar toda a teologia da Igreja Católica até o Vaticano II, o neo-escolasticismo. Inácio de Loyola e o seu jesuitismo foi uma das principais ordens religiosas dessa fase tridentina, neo-escolástica. Inácio de Loyola era um soldado e que criou uma ordem chamada jesuítas, quer dizer, seguidores de Jesus. Mas ele instituiu uma ordem militarizada e uma disciplina de estudo, de concentração, de ética e um sentido de obediência que é algo assim muito marcante e que vai determinar muito a história do Brasil, porque os jesuítas vêm do Brasil. Até eles serem expulsos no período de Pombal, toda a educação e toda a cristianização dos índios, praticamente, era feita pelos jesuítas. Então, Inácio de Loyola é uma figura importantíssima, e alguns fazem um paralelo de Loyola com Lutero. Antônio Vieira, que teve aqui no Maranhão. O Maranhão teve uma presença jesuítica muito grande. Tá bom? Outra dimensão importante da Contra-Reforma foi a Inquisição. Quer dizer, a Inquisição, que já existia desde o século XIII, sobretudo na região da Itália, não é? Em alguma região da Europa, quando chega no século XVI em diante, principalmente, Espanha e Portugal vão sofisticar o aparelho inquisitorial de perseguição aos hereges, judeus, ciganos,
bruxas, feiticeiros, homossexuais, protestantes, calvinistas, anabatistas. Então eles tinham, e era como se fosse uma polícia, né? E era aquela coisa tipo o Moro, né? O cara era pego fazendo com alguma heresia, a condenação já estava dada. Porque até eles pegarem um camarada para ser réu da Inquisição, eles já vinham fazendo uma investigação. Já vinham colhendo os depoimentos, as denúncias. Quando trazia o cara para ser, como é que é? No julgado não, era o inquérito. A sentença já estava praticamente construída. E no interrogatório, os inquisidores, isso eu digo porque eu já li processo de inquisição e muitos historiadores especialistas em inquisição falam isso. Colocava lá uma menina, por exemplo, de 13 anos, que tinha seduzido o padre no confessionário, na igreja. E o padre falou o seguinte: não foi eu fui seduzido pelo demônio. Então a adolescente está com o demônio. Ok? A culpa é da mulher. E a menina foi usada pelo demônio. O padre era também vítima, alvo da Inquisição, mas como era padre, aliviavam para ele, porque não era herético. Mas a menina, se não tivesse uma boa defesa, ia para a fogueira. Ou ia para o ordalho. Né? O que é o ordalho? O ordalho é um tipo de tortura em que, se você é justo, se você é inocente, você aguenta. Ok? E como geralmente ninguém aguentava, todos eram culpados. Então, o processo de entrevista era um processo de entrevista de indução e de colocação na boca do réu, que acabava confessando, não uma delação premiada, acabava confessando aquilo que o inquisidor queria. Isso aconteceu muito, na maioria, praticamente, de todos os processos de inquisição. É triste. Isso aconteceu muito no Brasil. O Brasil, que não tinha protestante, o Brasil não tinha protestante desde da colônia. 1530 até início do século XIX, o Brasil não tinha protestante vivendo, morando aqui. Mas se alguém falasse alguma bobagem contra a igreja, alguma coisa assim, não fosse com a cara do padre e o cara fosse denunciado, ele era acusado de anabatismo, ou de calvinismo ou de luteranismo. Aí vinha a Inquisição de Lisboa, nas Minas Gerais aconteceu isso, em São Luís, Maranhão também a Inquisição visitou aqui. Então essa parte da história aqui está diretamente relacionada à história do Brasil e da América Latina. Por quê? O Estado, a coroa, usava a igreja como um aparelho de controle social. Das famílias, dos hábitos, da ética, da moral, da sexualidade. Qualquer desvio, a igreja era... O Estado não entrava nessa dimensão. Então, a igreja fazia um trabalho, um papel de regulação social a favor dos interesses da coroa. E a coroa pagava e sustentava e também servia aos interesses da igreja. Agora, houve vozes dissonantes. Mas a gente vê isso na próxima aula. Próxima aula não, depois do intervalo. Eu já falei muito. Vamos fazer um intervalo, né?